É uma espécie de primeiro-ministro da administração pública municipal de Criciúma, mas não tem redes sociais, vive discretamente, tem um perfil mais discreto, mas é uma pessoa que todo mundo em Criciúma sabe quem é. Ele é o meu convidado do episódio desta semana do Ninguém Morre de Tédio. Seja bem-vindo, Wagner Espíndola. Muito obrigado, Maga. Antes de mais nada, quero dizer que me sinto muito honrado pelo teu convite. Para estar aqui, falar um pouquinho da minha experiência, né, na vida pública e falar um pouquinho da minha vida também. E já te confesso que estou assustado. Não, eu também estou nervosa. É que, na verdade, assim, honrada fico eu, porque eu tirei o secretário da Fazenda, tá, por meia hora para a gente ter essa conversa. Então, eu fico muito honrada por teres aceitado o convite. Wagner, tu tens uma vasta experiência na vida pública de Criciúma, especificamente, né? As pessoas te conhecem mais pelo teu trabalho de Criciúma, mas tu nunca foi candidato aqui em Criciúma, né? Nunca passou por essa experiência. Como é que faz isso? Qual é o segredo? Bom, Maga, eu, na realidade, a minha vida política, a vida pública, ela começou já há muito tempo, né? Eu acho que quando a gente tem um envolvimento social, um envolvimento de classe, ainda que intrinsecamente você já está desenvolvendo também, né, o ser político. E eu me recordo ainda da época dos grupos de jovens de Siderópolis, quando a gente fazia arrecadações, campanhas. Eu acho que ali já brotava, já estava ali, né, esse interesse pela política do bem. Porque, infelizmente, as pessoas acabam generalizando a política, né, e fazendo a política, muitas vezes, criando uma espécie de um monstro, né, da política. E isso precisa, de fato, ser muito trabalhado, ser muito conversado. E que bom que, nos últimos tempos, as pessoas estão falando mais de política. A gente sente que os próprios jovens estão interessando-se mais pela política, né? Mas, como tu mesmo disseste, né, eu disputei sim uma eleição em Siderópolis como candidato a vereador no ano de 2000, e foi uma experiência que eu acho assim, que todos precisam passar por ela. Aqueles que têm, evidentemente, desejo de se envolver na política, a candidatura de vereador é uma escola, sabe? Porque você encontra todas as situações, você conversa com todos os segmentos daquela comunidade, da sociedade, e você passa, de fato, assim, a saber que a política ela tem um papel muito, mas muito importante dentro de qualquer cidade, dentro de qualquer bairro, e não será de outra forma que você vai mudar aquilo que você não concorda, senão pela política. Então, ainda cedo, lá em Siderópolis, já desabrochava esse interesse pela política, né? E aí, em 2004, né, eu fui convidado pelo, então, Clésio Salvaro, a filiar-me, então, no PSDB, lá de Siderópolis, e convite feito, convite aceito. Momento também que eu passei a integrar a equipe dele como deputado também lá em Florianópolis. Tinha já uma vivência com ele e com o próprio irmão dele, ainda trabalhando na Câmara de Vereadores de Siderópolis, mas muito mais de bastidores, na realidade, né? E aí, em 2004, então, eu vou para Florianópolis trabalhar no gabinete do Clésio, né? E aí a gente faz um trabalho de 4 anos seguidos, né, de lideranças, né, buscando pessoas também para o engajamento das campanhas futuras. A campanha de 2006 do Clésio Salvaro foi aquela que ele obteve o maior número de votos, e a gente, junto com outras pessoas também, acabou liderando todo este processo. O Salvaro vinha de uma eleição em 2004, que não foi exitosa aqui em Criciúma, ficou em 3º lugar naquela eleição aqui. Mas a gente sempre costuma dizer assim, o que te faz seguir um líder, você precisa admirá-lo. E o Clésio Salvaro, naquela eleição em 2004, acabou a eleição, Maga, parece assim uma coisa que ele já estava programando. No outro dia, ele estava agradecendo a todos os eleitores de Criciúma, os que votaram nele e também aqueles que não votaram. E aí eu acho que, a partir dali, o Clésio Salvaro começou a construir a eleição de 2008. Sabe, porque depois veio a eleição de 2006, e nós estouramos de voto, no estado como um todo. E 2008, o eleitor entendeu que a melhor proposta, de fato, era a do Clésio Salvaro. Ainda que nós tínhamos uma eleição difícil, haja vista que o Décio liderava todas as pesquisas à época, por um sentimento também ainda de vitimização por conta do ocorrido lá em 2004, onde ele ganhou a eleição, mas a justiça não, ele acabou não assumindo. E aí, contra tudo isso, foi uma eleição muito difícil, mas eu acho que ali também foi assim, a consagração de um trabalho, assim, de uma equipe, de lideranças. Nós trabalhamos fortemente lideranças de bairro nesses 4 anos,
né, de 2004 até 2008, e coroou, né, com o trabalho. Eu estava, então, com ele na Assembleia Legislativa, né, ao tempo que ele ganhou a eleição, que assim, Vaguinho, agora a nossa missão é maior. A gente vai agora comandar uma cidade de 200 mil habitantes. A responsabilidade é bem maior. E aí a gente começou, então, a formar um time, né? A gente começou a formar uma equipe, mas principalmente ver boas práticas em outros municípios que já estavam dando certo. E aí a gente conheceu o modelo à época chamado choque de gestão, né? Fazer mais com menos e mais rápido, né? E aí eu acho que despertou esse interesse da situação administrativa muito mais que política, porque daí eu comecei a ter uma imersão. E aí foi onde tu se sentiu mais pronto, a minha praia é aqui. Com aquela área. Esse é o meu chão, né? Eu acho que neste momento lá, então, na época, assim, era a minha missão, né? E aí a gente integrou uma equipe de técnicos muito fantástica, né? Para você ter uma ideia, o nosso comitê gestor era composto pelo professor Celito, Edson Siquela, Zé Wilson, mais o Enio Coan e, salvo engano, o Fontana ainda também. Então, era um grupo assim, que dava uma espécie de um pilar para os demais secretários todos. E as nossas reuniões, para mim, eram aulas, né? Porque a gente tinha ali todos eles professores, cada um de conhecimento na sua área. Então, isso nos possibilitou também já criar uma certa casca. Fomos a Minas Gerais conhecer o modelo, né? E, para nossa surpresa, a gente sempre falava do Aécio, mas o mentor do choque de gestão era o vice-governador, era o Anastasia, né? E que é um brilhante jurista, que até hoje, né, autor de vários livros, doutrinador, inclusive. Né? E o doutor Anastasia nos deu algumas referências de cidade para visitarmos também. E aí a gente, quando volta de todas essas práticas, a gente tem um desafio, né, de quebrar paradigmas. De implantar esse sistema. Né? Então, muitas... E aí tu já estavas à frente da Fazenda, ou não? Não. Eu estava, na época, como secretário, como chefe de gabinete do Clésio. Né? Os 4 anos primeiros do mandato do Clésio Salvário, eu atuei na chefia de gabinete. Passaram pela Secretaria-Geral o Dóia, né, o Adilor Guglielmi. Depois, aí, quando o Dóia foi disputar a eleição, veio o Arleu, que estava na Secretaria, na FME. O Arleu assume a Secretaria-Geral à época, né, e nós ficamos como chefe de gabinete durante esse período todo. Evidente que daí, quando chegou o processo de reeleição do Clésio, né, eu me afastei do cargo e fui também fazer, junto com mais algumas pessoas também, toda a coordenação da campanha do Clésio. Ô Wagner, tu tens um perfil estratégico, né, junto às lideranças, enfim, todo mundo, as pessoas do partido. Mas ainda assim, mesmo com mais de 20 anos de experiência na vida pública, tu mantém um perfil discreto. Isso é proposital? Como é que é? É estratégico também? Porque, né, a gente vê um Wagner discreto. A gente vê um Wagner de trabalho, especificamente, né? Queria entender um pouquinho disso. Eu acho que isso tem muito... Não, eu estou perguntando por quê. Porque na política todo mundo gosta de aparecer muito, de holofotes, né? O que é normal, né? Também, né? Mas e tu tens esse perfil que é um pouco diferente. Como é que faz isso? Muita terapia? Não. Eu estava brincando antes aqui no estúdio, assim, eu sou muito tranquilo com essa questão de redes sociais, por um único motivo: eu não tenho redes sociais. Mas eu acho que isso está muito ligado também à questão de vivência, sabe? Eu venho de uma família de 5 irmãos. A mãe, quando o meu pai faleceu, eu tinha 7 anos de idade, meu irmão mais velho tinha 15. Então a mãe ficou viúva com 35 anos de idade e 5 filhos. Então a nossa vida, ela sempre foi muito meio que na sombra, né? Sem, né, grandes holofotes, de muita humildade. Eu costumo dizer para o prefeito que a minha mãe já praticava a meritocracia sem saber o que era. E o choque de gestão também. Também, porque nós hoje, se falar isso, é capaz do Conselho Tutelar mandar prender a minha mãe. Mas nós, com 9 anos, 10 anos de idade, nós vendíamos torradinho nos jogos que tinham lá em Siderópolis, entre Sidera e Siderópolis Clube, que era uma tradição lá na cidade, até porque o Sidera, na época, disputava a Liga Estadual de Futsal. Então nós íamos lá já desde cedo, né, aprendendo a trabalhar. Nossos 3 pilares sempre foram família, igreja e trabalho, sabe? Então, com 14 anos de idade, eu já estava trabalhando num supermercado, e com 15 anos de idade, a minha carteira já estava assinada. Então eu trabalho de forma ininterrupta, contribuindo desde que eu tinha 15 anos de idade, sabe? Então eu acho que tudo isso faz a gente também amadurecer muito a humildade,
né, de saber o seu momento, saber o seu lugar, né, e está muito relacionado ao perfil também. Eu sou muito família, né, eu tenho assim, ó, na sexta-feira, quando eu saio da prefeitura, e eu chego cedo na prefeitura, eu chego 6 horas, 6h30. 6 horas da manhã? Chega às 6 horas da manhã? Chego 6, 6h30. E aí, quando eu saio da prefeitura, também por volta das 6, 7 horas, assim, eu só tenho algo que me acalma, que é a minha família, né, e aí... se eu começar a falar de família, eu já vou chorar. Mas... Vamos ver o homem do caixa se emocionando aqui, né? Ninguém morre de Mas a minha vida, né? A minha esposa, a Gisele, e meus 2 filhos menores, né? Quando eu chego em casa, que me dão o suporte, né? E desconecta. E desconecta, né? O menor tempo da minha vida é deles, mas é o tempo que me dá gás para no outro dia acordar às 6 e trabalhar e tudo isso. Eu acho que é o que faz também, talvez seja uma espécie de proteção para eles, sabe, assim, ó, de não ter uma autoexposição do pai, né, eu acho que isso também, eu mesma que acabo me boicotando muitas vezes, né, talvez mais no sentido de querer protegê-los e tudo mais. Mas, falando da vida pública e política, Maga, eu tenho dito sempre para as pessoas que me perguntam, né? Vaguinho, mas tu nunca vai disputar uma eleição? Eu ia perguntar isso agora. Aqui... Tá, como é que fica esse negócio? Porque toda pré-eleição, todo ano anterior a uma eleição municipal tem a ideia de que, o Wagner Espíndola é um dos nomes, vai disputar agora mesmo, né? Em 2023 o teu nome foi ventilado aí como uma possibilidade até pelo PSDB para concorrer às eleições municipais. Nunca? Não vai ser candidato? Não quer ser candidato? Não, a gente nunca pode dizer que dessa água não beberá. Né? Então eu tenho também isso comigo, mas eu sou muito de respeitar também o momento de cada um, sabe? A gente precisa, quando fala numa eleição, e principalmente numa eleição majoritária em Criciúma, é necessário ter muitas responsabilidades. Eu e o professor Celito, né, que é o meu mentor, assim, é um cara que eu admiro muito, aprendo muito com ele, tanto na questão profissional, mas também, né, na questão humana, e a gente conversa muito. E teve um dia que nós estávamos prestes a assinar o Fomplata 2 e para chegar nestes projetos requer muito estudo, requer muito tempo, requer muito trabalho, muita inteligência empregada. E aí nós comentávamos, né, sobre o futuro, né, a sucessão, o que virá pela frente. E tanto eu como o Celito temos o perfil mais moderado, mais de fato de bastidores. Mas algo que a gente sempre fala assim, nós queremos muito, mas muito mesmo participar da escolha de quem será, sabe? Porque esta pessoa que vai dar sequência a esse trabalho do Clésio Salvaro precisa nos ouvir, sabe? Precisa saber, assim, tudo o que nós já fizemos e o que nós estamos programando pela frente ainda. Quando a gente lá ainda em 2009 começou a falar do Fomplata, né, e eu subi a serra, fui a Chapecó, junto na época com o meu primo, Adriano Rodrigues, que estava também na nossa equipe de transição de governo, conheceu o modelo já do Fomplata lá em 2009 ainda. Né? Então você vê que é algo que a gente começou a construir ainda lá atrás. Né? E os passos para chegar num financiamento externo eram passos quase impossíveis de se fazer. Sabe? Então a gente começou primeiro a criar uma possibilidade cultural dentro da própria governança da prefeitura, o que em 2012 talvez nós já poderíamos dar aquele passo. Mas aí veio o processo todo, né, de sucessão do prefeito e tudo mais. E 2015, né, quando a gente, então, eu fiquei na prefeitura, né, vale registrar isso, 2012 o prefeito Clésio Salvaro saiu, eu fiquei na gestão do governo do Márcio, né, 2013, 14, 15 e 16, e lá em 15, quando a gente decidiu então de novo tentar o Fomplata, né, a gente estava com todos os passos praticamente já dados, faltava apenas a capacidade de pagamento, que é aquela análise que a Secretaria do Tesouro Nacional faz, e ali nós rodamos, né, ali o nosso rating baixou, nós não conseguimos acessar ao recurso. E aí, em 2017, eu me desligo da Prefeitura de Criciúma, né? Eu fui ser secretário da Fazenda em Treviso, e talvez isso seja algo inédito, né? Porque eu fui secretário da Fazenda no menor município da ANREC e estou secretário da Fazenda no maior município da ANREC. O que tem de semelhança entre esses dois municípios? Tudo. O que muda, o que é igual, secretário? A proporção dos problemas, muitas vezes as pessoas pensam assim, não, mas ser secretário numa cidade menor é mais tranquilo. Pra você ter uma ideia, é claro que isso é só uma das histórias, né? Quando eu cheguei em Treviso, e evidentemente que o secretário da Fazenda pensa em construir arrecadação, né? Para poder também desenvolver a cidade, enfim. E eu olhei a planta genérica de valores, que é aquilo que vai dar base para o cálculo de IPTU,
muito defasada, muito baixa. Mas, meu Deus do céu, é impossível, a gente vai ter que mexer nisso. Vamos ter que aumentar o IPTU. Vamos ter que, pelo menos, praticar a justiça fiscal, né? Não era nada assim fora do comum, né? Até pelos padrões das casas e tal. Ô, Maga, eu levei um pau tão grande que até o padre me convidou para ir numa missa do domingo, que é a missa da comunidade, com quase 400 pessoas, ou seja, 10% da cidade estavam lá na missa, e ao final, antes da bênção final, o padre me chama no altar. Mas então, sem combinar, sem nada. Nada. E entre todas as outras situações, diz assim, ó, por favor, nosso secretário, não mexa no nosso IPTU. E jamais eu mexi naquele IPTU, mas nem a pau. Então, a diferença da cidade talvez menor para a cidade maior é que a cidade menor é muito próximo. O contribuinte, ele bate na porta, ele está na tua sala. E sabe? os padres de uma cidade menor, eles são agentes políticos dessa forma, né? Porque exercem a liderança, conseguem fazer essa articulação muitas vezes. Muito grande. E aí, né, a comunidade de Treviso deve isso. O padre nunca mexeu. Então, mas, enfim, né, são situações assim, de características que só guardada a proporção, né, mas os problemas são os mesmos, assim, sabe? É claro também que no município de Criciúma, e é isso eu faço sempre questão de frisar, para você ter uma ideia, em Treviso, na época, nós tínhamos 9 secretários em Treviso. Hoje, em Criciúma, nós temos 5 secretários. Então, a forma como nós fizemos governo, Maga, enxuta do jeito que fizemos, nós fechamos, para te teres uma ideia agora, o balanço de 2022 com 33,10% de gasto com folha. Sabe o que isso significa? Significa mais dinheiro para investir na cidade. Sabe? Então, quando a gente vê assim, ó, tantas obras, pavimentações, unidades de saúde, Blumenau, por exemplo, não tem uma UPA, nós temos 2 UPAs. Sabe, assim, unidades de saúde quase que em todos os bairros. Todas as nossas escolas, todas elas estão ou em reforma ou já acabaram de ser feita alguma reforma. Construção de ginásios. Então, de onde que vem esse dinheiro todo? Né? Vem da economia. Vem da economia. Vem pela boa gestão lá na Secretaria da Fazenda. Eu estou dando sequência, na verdade, a um excelente trabalho que o professor Celito fez, o Felipe, enquanto esteve lá também. Então, a responsabilidade da Secretaria da Fazenda hoje é manter o que está. Mas eu tenho, sempre eu coloco metas, né, onde quer que eu chegue, e na Secretaria da Fazenda eu tenho 2 metas para esse ano ainda. A primeira, né, tornar o no paper de fato real, ou seja, acabar com processos físicos de papel, né, porque infelizmente hoje ainda a gente tem isso, né, pelo sistema em desktop que sempre foi gerenciado, e aí há essa resistência, mas aos poucos a gente está trabalhando com isso. O no paper ele vai ser implantado aí em todos os processos da prefeitura? Em todos os processos. Qual é a previsão de economia após a implantação total? Algo em torno de R$400 mil ano. Olha o que a gente está falando. É claro que a gente está falando só no que se gasta com folha, mas a economia pode ser também travestida na eficiência que tu vai entregar de trabalhos, na velocidade que tu vai gerar processos. Né? Toda a entrada hoje, né, de processo na prefeitura se dá pelo protocolo. Então, você foi lá no protocolo da prefeitura, explicou qual era a sua necessidade, então aquilo gerou um processo. Aquele processo que está no sistema, quando ele começou a circular pelas demais secretarias, por vezes ele acaba voltando a ser físico. Então, a pessoa imprime aquilo e aí começa de novo o processo de papel, porque nós não estamos ainda totalmente digitalizado. Então, esse, de fato, e nós já iniciamos isso, tá? Nós já iniciamos esse processo. Nós estamos nessa fase agora de criar a cultura e o treinamento, né, do nosso pessoal para que aí sim a gente consiga também implantar. E o segundo, a minha segunda meta, né, que já está na Câmara de Vereadores, inclusive, é o projeto de refis com transação. O que é a diferença de um projeto só de refis para um projeto de refis com transação? O projeto de refis, simplesmente, ele te dá desconto de juros e multas sobre dívidas que tu já tenhas, né, de 5 anos para trás. Então, aquelas dívidas que estão inscritas já em dívida ativa, né, o refis propiciava, então, esse desconto. Agora, a gente vai além disso. A gente vai conseguir dar um bom desconto nos juros e multas, mas também sobre o valor principal da dívida com a correção. Então, aquele cidadão que estava inscrito, como um exemplo, lá em 2004, ele foi inscrito em dívida ativa porque, em algum momento, a empresa ou ele não conseguiu pagar, né, o seu dever.
de honrar com as suas contas, por algum motivo, essa dívida ela foi inscrita e hoje, em 2023, essa dívida de 45 ela está em R$600 mil. O que incide sobre juros e multas sobre isso tudo? Algo em torno de R$350 mil. Então, nós vamos dar 95% de desconto nisso e sobre o valor principal até 50%. Mas o cidadão diz, mas eu não tenho ainda assim condição de pagar tudo. Podemos parcelar em 12 vezes, aí com desconto um pouco menor. É um programa para realmente será uma recuperar. Forma... ela tem, evidentemente, né, um caráter também arrecadatório, mas muito mais que isso. Ela vai legalizar quase 20 mil pessoas em Criciúma. Ou seja, pessoas CNPJs ou CPFs. Legalizando essas pessoas, volta a ter acesso a linhas de crédito, investimento, emprego, ou seja, não impacta só no caixa daquela empresa, né? Porque o governo que pensa assim, né? Não, eu quero sangrar o empresário, é um governo fadado a quebrar o empresário e ele junto. É o contrário. Nós temos aqui, cada vez mais, estender a mão para o empresário, para o empreendedor. Porque hoje, empreender, Maga, em Criciúma, em Santa Catarina, no Brasil, é algo assim, que precisa ser aplaudido. O cidadão que ele sai do seu conforto para empreender, para gerar negócio, para gerar renda, para oportunizar melhor qualidade de vida para os seus funcionários, esse cara merece ser sempre exaltado. E esse é o nosso papel na Fazenda. Eu sou de uma linha muito assim da economia mais aberta. Eu tenho comigo assim que quanto menos o governo colocar a mão na economia, mais a economia anda bem. A gente precisa deixar que o empreendedor, ele por si só, ele faz a economia girar. Quanto mais o governo acaba injetando políticas, me parece que não é a melhor saída. E nós estamos aqui, somos colonizados, né, por várias etnias, e nós temos assim o espírito empreendedor, parece que impregnado em cada um de nós. Então, você tem uma ideia assim, a quantidade de MEIs que nós temos assim, diários na Prefeitura de Criciúma, esses caras que estão com Uno, com uma escada em cima, esses caras a gente tem que parar na sinaleira e aplaudir esses caras. Porque esses caras eles saíram de uma conformidade ou de um comodismo e foram abrir a sua própria empresa. Então, esses caras estão gerando ISS, estão gerando emprego, e é isso que a gente precisa, sermos animadores para que essas pessoas consigam incentivadores, também... né? Incentivadores, exatamente. Secretário, o senhor mencionou que quando foi secretário em Treviso, acabou tendo a situação lá com o padre, né? É uma espécie de... É quase hater, né? Chamou lá e disse, olha, por favor, não mexa aí no nosso imposto. Mas o senhor não tem redes sociais, que é uma coisa que me chama a atenção. Não tendo redes sociais, então houve poucas críticas também, né? Como é que faz para viver nesse mundo sem redes sociais? Não dá vontade, curiosidade, assim, de ver as coisas? Eu participei de uma palestra com um grupo da Faculdade de Administração da Unesc, e ao final da conversa que nós tivemos com eles, aí eles perguntaram assim, mas secretário, onde é que a gente pode curtir aqui mesmo? Pode me curtir aqui, não tenho problema nenhum. Mas assim, eu acho que essa questão de redes sociais e de mídia é algo que eu preciso ainda trabalhar também, evidentemente, né? Mas volto a te dizer assim, não me faz falta não ter, nesse momento agora, não me faz falta não ter. Mas é evidente que as pessoas também, né, nos dias de hoje principalmente, querem se comunicar, querem deixar, muitas vezes até um registro. Tivemos agora, por exemplo, em Brasília, junto com o deputado Minotto, né, e 2 ministros nos receberam lá, ministro Jader Barbalho Filho e ministro Valdez. É evidente que esses registros são importantes, né? E aí o rapaz lá da comunicação lá disse assim, secretário... Qual é o seu Instagram? Qual é o seu Instagram? Eu disse, rapaz... Disse assim, vou passar o do prefeito aí, você faz por ali que tá tudo certo. Mas é algo que eu vou construir. Quem sabe tu me ajudas. Então tá. Então, de repente, a gente faz o Instagram do secretário, porque todo mundo, né? E as pessoas te cobram isso, te pedem isso no dia a dia? Me cobram, atualmente mais. Antes nem tanto, mas agora começam a me cobrar mais. Tá? Então eu vou aqui publicamente dizer para você que irei cuidar disso aí pelos próximos dias. A gente tem uma promessa de campanha aí, viu, pessoal? Não, mas não é a campanha eleitoral. O que vocês estão pensando, é outra coisa. Secretário, em todo esse período de vida pública, de trabalho, né, trabalhando com números propriamente, mas não são só números, né, são projeções futuras e tudo mais. O que a senhora quais são as grandes lições que o senhor tirou disso?
Olha, Maga, assim, ó, na vida pública tem algumas características que são um pouco diferentes, né, da vida privada. Para você ter uma ideia, quando você está diante da vida privada de uma situação que um funcionário teu fez algo que não estava de acordo com a necessidade da empresa, ou até mesmo com o próprio dono da empresa, a medida de exonerá-lo é ao tempo em que você ficou indignado, demite e pronto, né? Na vida pública, né, ainda que a gente tenha muitos, mas muitos funcionários bons, mas muitos mesmo, sabe assim, a Prefeitura de Criciúma, a gente não pode, assim, encontrar sequer, assim, uma situação que a gente tenha dito assim, não, aquele não é um bom funcionário, sabe? Pelos que passaram comigo, todos são ótimos, bons funcionários. Mas uma das diferenças, uma das coisas que eu aprendi é justamente assim, como lidar com o servidor. Sabe, porque por vezes, né, a gente se indigna quando sai alguma coisa a nível nacional, a gente costuma colocar daí, e é um erro isso, né, todos numa vala comum, sabe, e esse tempo todo de vida pública eu aprendi que o servidor sem dúvida nenhuma, a maior riqueza de que qualquer gestor que esteja à frente de uma prefeitura pode ter. É ele, é o servidor que vai dar ao gestor condição administrativa, condição operacional. Sabe assim aquelas fotos que o prefeito faz durante o fim de semana, né? E ele o Clésio é um cara que ele gosta de acompanhar muito de perto, né, as obras, mas atrás daquelas fotos, atrás daquele asfalto que está muito bem feito, tem braços, tem pessoas, sabe? Então, nada daquilo seria possível. Da mesma forma na saúde, da mesma forma na educação. Então, eu aprendi muito assim, a respeitar o servidor público. Sabe, é ele, assim, é por ele que a gente precisa, quando chega num nível de gestão, tomar as nossas decisões. Né? Então, entre outras situações, evidentemente, essa, né? E é claro, assim, uma relação mas muito amistosa também com os setores que orbitam em volta da prefeitura. É possível a gente dizer que a política trabalha também a resiliência na gente? Trabalha. Porque lidar com tantas opiniões diferentes, com tantos pensares diferentes... Sem dúvida. Né? Acho que afina isso um pouquinho, não? Eu tenho comigo em 2014, quando eu estava na prefeitura, e aí nós fomos acomedidos ali em 2015 com o incêndio, na verdade foi 2015. Poxa, foi algo assim de eu ver o seu Feotrim, né, da qual já lhe desejo um abraço também, o seu Feotrim, seu Lucídio Feotrim, foi um mestre para mim, alguém que me ensinou muito sobre convênios. O seu Lucídio Feotrim, no segundo incêndio, e que pegou a sala onde nós trabalhávamos, ele chegou assim, ele só conseguia chorar e ele ficou parado. Ele não conseguia mais dizer nada, sabe? Porque ali é uma vida, né? Tudo aquilo que estava ali era a vida dele, sabe? Então, o que fazia, né, ainda a gente se motivar, era justamente esse sentimento. Sabe assim, daquele servidor que de fato vê e vive a vida dele para a prefeitura. E a resiliência com o incêndio foi uma prova viva, porque nós saímos dali na época, né, e muitas eram as opiniões de faz aqui, faz ali. E na época, isso tem que deixar registrado, se um dia eu ter as minhas mídias sociais, faço questão de escrever essa história, que nós estávamos indo para Florianópolis e muitos foram os deputados que vinham e diziam, né, olha, o prefeito, eu posso doar 500 mil reais aí das minhas emendas, outros, não, eu posso doar R$1 milhão, e nós tínhamos uma conta, que eram 8 milhões de reais para reconstruir toda a prefeitura. Né? E na época o secretário de articulação para assuntos desvinculantes era o Celso Calcanhoto, e aí o prefeito Márcio disse assim, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho tudo pingadinho, né? Assim, prefeito, vamos marcar uma reunião lá com o Celso, e aí eu quero fazer uma proposta para ele. E aí nós fizemos uma reunião com o Celso, né, e aí à mesa ele disse assim, o secretário, nós temos o 8 milhões, mas ele está todo fracionado. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a prefeitura dividida em lotes, onde cada deputado vai ser o pai de uma criança. E aí me chamou o secretário da Fazenda, e foi chamando um, foi chamando o outro, e nós dividimos de fato. Né, aquele orçamento, o valor total de 8 milhões, a gente fracionou eles, e aí com isso a gente começou então a criar orçamentos dentro de cada rúbrica específica. Então para a subestação era um recurso, para a parte arquitetônica era um outro, para o estrutural era outro, e ali a gente conseguiu começar a viabilizar os recursos. Sabe? E aí, depois disso, veio 2017, o Clésio acabou terminando a obra, enfim, sabe? Mas são essas situações assim que nos remetem, de fato, a quando tem um problema, e eles são diários,
Assim, a gente, de fato, buscar forças de onde parece que não existem para, no outro dia, resolver o problema. E a gente acaba, Maga, especializando-se em resolver problemas. Porque é difícil, na prefeitura, muitas vezes, a porta do secretário, principalmente o secretário-geral, né, que hoje o Ardeu está lá, né, alguém bater lá e dizer assim, olha, parabéns. Vim trazer uma boa notícia. Não, isso quase impossível de acontecer. Então a gente fica um dia após o outro resolvendo problemas e, volto a dizer, a gente acaba tornando-se expert em resolver problemas. Vaguinho, na próxima eleição municipal, que vai ser no ano que vem, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Se vai ser, se haverá uma sucessão do governo Salvaro, se vai mudar, enfim, a pessoa que vai estar lá. Isso a gente não sabe. Então eu vou te perguntar, tu estás preparado para não continuar no governo municipal, caso esse seja o desenho político? Pensa no futuro nesse aspecto ou não? Eu tenho assim, uma vida voltada muito para capacitação. Eu procuro sempre me capacitar, eu sempre procuro conhecer algo novo, né? Então, no momento em que este ciclo se encerrar, eu não tenho nenhum receio de dizer para ti assim, sim, estou preparado para o mercado. Se o meu ciclo terminar lá em dezembro deste ano, ou se ele terminar lá em dezembro do ano que vem, não tenha dúvida, eu estou preparado para o mercado, seja trabalhando em consultoria, seja trabalhando com empresa própria, enfim. Aliás, é algo que me motiva muito, sabe? É algo que eu também tenho esse despertar também, né, para esse trabalho, até porque quando você tem este conhecimento, tem esta experiência, isso precisa ser útil para mais pessoas. Sabe, a gente vê uma realidade hoje de Criciúma, Maga, muito diferente da realidade dos demais municípios, principalmente quando a gente sai de Santa Catarina. Sabe, ainda digo que Santa Catarina nós temos bons gestores, bons técnicos, bons colegiados que se conversam, que se interagem, mas quando a gente sai um pouquinho para o norte, por exemplo, cara, a gente vê assim, a necessidade, de fato, dessa capacitação, né, de estar junto. E se for a missão usar o conhecimento para mudar a vida de uma pessoa, de uma cidade, de uma região, contem comigo, sabe? Eu gosto disso, é isso que me move, sabe? Então, assim, preparado para qualquer fim de ciclo e início de um novo ciclo. Assim como foi em 2016, quando eu saí da prefeitura, iniciei um novo ciclo em Treviso. Aí o Salvaro me chama, encerrei o ciclo lá, comecei o ciclo aqui. E neste meio tempo todo, né, veio ali em 2018, né, o convite do prefeito para ser secretário-geral, mas também para ser presidente do partido. E o Clésio Salvaro, ele tem uma coisa assim, que a gente já está há muitos anos, né, ele não faz muitos rodeios no convite. Né? E aí eu estava na minha sala... Não dá nem chance da pessoa pensar num não. Claro, então. Porque quando eu vim de Treviso, eu não vim para a Secretaria-Geral, né? Eu vim para coordenar o FONPLATA, né? Que a gente fez todo um trabalho de reestruturação, captação de recursos, convênios, enfim, e ficava trabalhando ao lado da sala ali do prefeito. E aí ele me chama lá no dia 31 de setembro, e aí ele escreve assim num papelzinho, aceita ser secretário-geral, e botou uma coluninha, sim, e a outra coluninha, não. E me entrega. Quanto tempo, foi assim o convite. Quanto tempo para pensar, prefeito? Hoje? Agora? E aí, não posso dizer não para o prefeito. Aí assinalei com o X a coluna do sim. Ó, tá e vendo? aí, se tivesse Instagram, já iria pro Instagram essa informação, né, gente? Aqui, ó, fui convidado assim. E aí, da mesma forma também, foi o convite para ser presidente do PSDB. Né? Da mesma forma também, tinha uma situação, um início de uma disputa interna mesmo pela presidência do partido, ali em 2019, né? Ele me chama também e faz a mesma metodologia dele de convencimento, e aí também sinalizei o sim, né? E aí estou à frente do partido já desde 2019, né? E este ano encerro meu ciclo também, né? Este ano daí agora, pelo próximo mês agora de maio, junho, né? Eu saio daí da presidência do partido. Aí assume outro presidente, enfim. Já tem um novo presidente? Já tem uma... Não, ainda não está desenhado. Ainda não está desenhado. Até porque existe toda uma construção também agora do partido. Né? A gente precisa respeitar também as conversas que estão tendo aí a nível um pouco maior que a gente, para saber como é que vai ser também o caminho do próprio prefeito, enfim. O fato é que o PSDB, Maga, assim, ao longo do tempo, né, e a gente pode falar isso de carteirinha, porque vive, né, esse momento de construção do PSDB,
você ter uma ideia, em 2009, nós quando assumimos a Prefeitura de Criciúma, nós fomos buscar no PSDB de Minas Gerais exemplos, boas práticas de gestão. Eu tive a oportunidade de conhecer o modelo de gestão de São Paulo, do Rio Grande do Sul, sabe? E aí você hoje volta para a realidade. O PSDB em Minas Gerais dividiu-se, as boas lideranças migraram para outros partidos, exemplo do governador Anastasia. São Paulo, da mesma forma também, as lideranças todas acabaram saindo, migrando, exemplo Geraldo Alckmin, que hoje está na vice-presidência. E aí nós temos no Rio Grande do Sul, o nosso governador, Eduardo Leite, que é um grande gestor, principalmente na questão de políticas fiscais, que é algo também que a gente tem um apreço muito grande, mas que não conversa com o PSDB de São Paulo, que por sua vez não conversa com o PSDB de Minas Gerais. Então me parece assim que é um partido que restringe a ascensão de novas lideranças, ao tempo também que não nascem novas lideranças. E quando você tem um candidato com um perfil do Clésio Salvaro, do tamanho do Clésio Salvaro, você também precisa ter um partido que dê este suporte do mesmo tamanho, sabe? Então a gente hoje já não consegue mais isso. Sabe? Ou o PSDB se reinventa, ou o PSDB faz alguma fusão com algum outro partido, enfim, ou de fato a migração das lideranças vai se dar de forma quase que automática, sabe? Por efeito osmose, assim, as coisas vão acontecendo. O senhor pretende seguir o líder? Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Se o prefeito sair do PSDB, o senhor não segue com ele? A gente está conversando, ainda hoje de manhã falávamos um pouco sobre isso também, de qual será a decisão, mas muito com os pés no chão, sabe? A gente também tem vereadores de mandato que estão no PSDB, nós temos a nossa deputada Giovana, que está na condição de suplência e que está no PSDB, então também precisa analisar com muito cuidado na questão jurídica até que ponto que uma saída agora não coloca em risco o mandato desses vereadores e da própria condição de suplente da deputada. Mas é inevitável que o descontentamento, isso existe, não tenha dúvida. Se não existisse, não estaríamos nem falando sobre perspectivas. É verdade. Para fechar, Vaguinho, se algum dia alguém trouxer um bilhetinho para ti, com 2 caixinhas de resposta, sim e não, perguntando, aceitaria ser candidato a prefeito, o senhor assinalaria qual opção? Eu faria uma terceira coluninha. A seu tempo. A seu tempo, muito bem. Gostou da nossa conversa, secretário? Foi excelente, eu confesso que eu estava assustado, nervoso, pensando como é que eu vou iniciar a conversa, mas tu deixa a gente muito tranquilo, cara. Não deu nem para fazer legal. Um story, avisando que ia começar, Ana Clara? Não deu nem para avisar no Instagram que a gente ia ter uma entrevista. Foi quanto tempo de conversa? Acho que foi uns 40 minutos, mais ou menos. Passou rápido, viu? Passa rápido? Passa rápido. E eu já estou assustado porque eu tenho reunião com o sindicato agora. Então tá, então vamos encerrar esse episódio cheio de números e cálculos, um episódio diferente aqui do nosso Ninguém Morre de Tédio, que teve a participação do secretário da Fazenda do município de Criciúma, o Wagner Espíndola. Muito obrigada, secretário. Obrigado, Maga, obrigado a todos, fiquem com Deus e prometo, pelos próximos meses terei em mídia social. E eu vou lembrar disso e vou cobrar, tá? Lá nas minhas redes sociais. Esse episódio já está disponível também no YouTube e no Spotify. A edição dele é com a Ana Clara Vasconcelos, a produção e a apresentação comigo, Maga Estopassoli. Semana que vem a gente está de volta com um novo episódio. Até lá!